A paz do Senhor a todos. Nesta aula nós iremos tratar sobre a matéria de bibliologia. Antes de adentrarmos nesta aula, como nós sabemos, nós já temos estudado algumas aulas, já temos estudado teologia bíblica, introdução à teologia, hermenêutica pentecostal. Nesta aula nós iremos utilizar dois livros: Teologia Sistemática Pentecostal, Stanley Orton, e Teologia Sistemática Pentecostal. Como sabemos, nós iremos tratar sobre a matéria de bibliologia. Antes de adentrar nesta matéria, eu gostaria de deixar uma frase de um teólogo chamado Derek Boyonfer, um teólogo que esteve na época contemporânea de Hitler, enquanto milhares de alemães apostatavam da fé para seguir o nacional-socialismo de Adolf Hitler. Derek Boyonfer, ele se opunha à suástica ao levantar e defender a sua fé, na sua santíssima fé, disposto a morrer pela sua fé. Derek, ele advertiu solene e severamente aos seus contemporâneos. A advertência de Derek é: não tentem tornar importante a Bíblia. Ela já é importante em si mesma. Como nós vemos, tratar sobre a Bíblia é tratar sobre um livro que é importante por si mesmo. É a voz de Deus, a palavra de Deus. E o que se mais faz necessário hoje é pessoas que estejam dispostas a aprender da Bíblia, a ensinar a Bíblia. Porque vivemos um período, queridos, amados irmãos, que a teologia liberal avança em rápido tempo nas faculdades, nas escolas, e se faz necessário pessoas para defender com seriedade a palavra de Deus. O objetivo desta aula é apresentar os fundamentos da bibliologia, abordando a natureza, a inspiração e a autoridade das Escrituras, com essa ênfase na revelança prática transformadora da Bíblia na vida cristã. A Bíblia é o livro inspirado por Deus e é a nossa principal fonte de revelação divina. A Bíblia, ela é a principal fonte para quem quer aprender mais de Deus, mais sobre a sua palavra, é só a Bíblia. Ande em bons livros, mas permaneça na Bíblia. A Bíblia ela é insubstituível. E a maioria que trocam a Bíblia por um livro se tornam seitas. Então tome cuidado. Como cristãos, precisamos compreender sua origem, seu propósito e o seu impacto em nossas vidas diárias. A introdução que vamos fazer à Bíblia, nós precisamos saber que a Bíblia em si é a palavra de Deus. E o texto que vamos usar por base hoje, como nós já temos de costume, vamos abrir a nossa Bíblia, porque nós ficamos na palavra. E hoje nós vamos usar alguns livros, como Teologia Sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal, caso você queira adquirir excelente obra, e Teologia Sistemática Pentecostal, de Antônio Gilberto. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2... Não, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia vem a falar, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós já temos lido, já lemos, esta passagem algumas vezes e tornamos a ler sobre a importância da palavra. Como eu já falei na primeira aula, a palavra ela é
a nossa regra de fé. A palavra, ela é a voz de Deus. Já falei na primeira aula, quer ouvir a Deus? Leia a palavra. A Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é a palavra de Deus revelada aos homens, através da inspiração divina. Isso significa que, embora os autores humanos tenham escrito as escrituras sagradas, foi Deus quem inspirou e guiou durante o processo, garantindo a fidelidade e a veracidade do texto. Eu trago aqui um escrito na Teologia Sistemática Pentecostal, Antônio Gilberto. O escritor desta matéria, se eu não me engano, é o Claudionor Corrêa de Andrade, que ele vem a falar sobre a autoria divina humana na Bíblia. Ele destaca: a Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirada por Deus, por outro não. Por outro, não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita por homens que estiveram sob inspiração e supervisão do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, que fala conosco o seguinte: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareie e a estrela da alfa nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que, ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus nos falar de maneira única e singular pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A palavra de Deus, de fato, é uma só. Os estilos, porém, são os mais diversos, pois o Espírito Santo inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores, a fim de que, num período de aproximadamente 1.600 anos, nos produzissem o livro dos livros. Fosse a Bíblia apenas um livro, se fosse, a Bíblia apenas um livro humano, jamais haveria de nos ungir com azeite da verdadeira alegria, posto que também é divina e divinamente inspirada, proporciona-nos os mais altos lenitivos. O poeta inglês Samuel Taylor Coleridge testemunha acerca do poder que as Sagradas Escrituras exerciam sobre a sua alma. Disse o poeta inglês: encontro na Bíblia Sagrada, para os meus mais íntimos pensamentos e canções, para a minha alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas, reabilitação de toda a minha debilidade e fraqueza. Então, quando se tratamos da autoria divino-humana da Bíblia, leciona Tomás de Aquino, o autor principal das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo de Deus. O homem foi apenas o seu autor instrumental, um instrumento utilizado pelo Espírito. Por consequente, o Espírito de Deus fazendo de cada parte da Bíblia, cada pessoa, o Espírito Santo fez dele um instrumento especialmente selecionado na composição da Bíblia e otorgou-nos o livro eterno, cujas belezas literárias são únicas. Então, como disse Tomás de Aquino, o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia ela é viva e eficaz. Ao estudá-la, somos transformados pela ação do Espírito Santo.
Ela não é apenas uma coleção de história e ensinamentos morais. Ela é a revelação de Deus para nossas vidas, capaz de nos corrigir, nos instruir e nos capacitar para viver em santidade. Como vemos, num tempo que vivemos, na sociedade que vivemos, nós precisamos deste manual de fé, da palavra de Deus, porque é só ela para nos instruir e capacitar para viver uma vida em santidade. Como eu falei com vocês, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, assim como Tomás de Aquino falou, o autor principal da Santa Escritura é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, assim como o Espírito Santo instruiu os mais de 40 autores em cerca de aproximadamente, em 1.600 anos a produzirem os livros, nós precisamos do Espírito Santo para praticar a hermenêutica, a interpretação da palavra, para que assim possamos viver uma vida em santidade, instruído pelo Espírito Santo. Como eu já falei, a inspiração da Bíblia Sagrada, como fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, eu já li o do 19 ao 21, fala que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, ninguém que escreveu a Bíblia escreveu de particular interpretação. Pedro fala, foram inspirados pelo Espírito de Deus. A inspiração das Escrituras e o processo pelo qual foi através do Espírito Santo, inspirou os escritores bíblicos a registrar as suas palavras com precisão. A Bíblia é, portanto, a palavra infalível de Deus, sendo autoritativa e autorrealizável. A inspiração não significa que os escritores da Bíblia foram apenas motivados ou influenciados por Deus, mas que foram guiados diretamente para escrever exatamente o que ele desejava comunicar. Isto nos chama a atenção, irmãos, a um respeito profundo pela palavra. Aqui entendemos o que Dietrich Bonhoeffer quis falar em plena Segunda Guerra Mundial, que a Bíblia ela já é importante em si mesma, porque ela é inspirada por Deus. Os escritores da palavra são direcionados pelo Espírito Santo. E aí, quando cada escritor, cerca de 40 diferentes autores, foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer até nós a voz, a palavra genuína, inspirada pelo próprio Deus, interrogável. Então, a inspiração da palavra, ela é direcionada pelo próprio Deus. Isso nos faz respeitar com profunda seriedade a Bíblia. Cada versículo, cada palavra é de origem divina. Como disse Tomás de Aquino, o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo. O homem foi apenas o seu instrumento para escrevê-la. Então, a autoria da palavra, a inspiração da palavra é de Deus. Teve cerca de 40 autores aproximadamente, levou cerca de quase 1.600 anos para ser escrita, porém a inspiração é única, que é pelo Espírito Santo. O principal autor é o Espírito Santo, inspirada por Deus. A autoria divina, por mais que tenha autores que foram delegados para esta missão, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E se não fosse inspirado por Deus, certamente já teria acabado. Por isso que temos que não defender, mas que proclamar a palavra de unhas e dentes. Disse Charles Spurgeon certa vez, a palavra é como um leão, quando você a solta, ela mesmo se defende.
Então, comece a liberar a palavra na tua casa, comece a liberar a palavra na sua escola, porque a palavra, ela tem necessitado de pessoas que liberem ela para ser mais penetrante que qualquer espada de dois gumes nas vidas das pessoas. Precisamos buscar a compreensão do que Deus deseja nos ensinar através da palavra, assim como a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Assim como Tomás de Aquino falou que o autor principal das Santas Escrituras é o Espírito Santo, nós precisamos buscar o Espírito Santo para entendermos, interpretarmos, como já aprendemos na aula anterior, que foi de hermenêutica, a palavra que é de Deus. A segunda parte da aula de bibliologia é a autoridade das Escrituras. Essa autoridade das Escrituras, ela pode ser mais ou menos destacada, a profundidade, em Mateus 24, versículo 35, como já temos tido o costume de abrir a nossa Bíblia, convido vocês a abrir a Bíblia em Mateus 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35, que vai falar. 24, versículo 35. Que fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós vemos que a Bíblia, ela possui autoridade suprema na vida do cristão. Isso significa que as Escrituras são a norma final para todas as questões de fé e prática. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Vou repetir. Quando você abre a Bíblia e você lê a Bíblia, é Deus falando. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Suas palavras não mudam, não falham e permanecem firmes em todos os tempos. Por isso que muitos levantaram contra as Sagradas Escrituras. Por isso houve a perseguição contra a palavra de Deus. Porém, a Bíblia que é verdadeira, ela ultrapassou eras, décadas e permanece. Por quê? Porque ela é genuinamente a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala, Deus fala por intermédio da palavra. Suas palavras são imutáveis, não falham, permanecem firmes em todos os tempos. Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos do Brasil, afirmou acerca da origem divina da Bíblia. Ele falou: é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala, ela está falando sobre a voz do autor, pelo intérprete do Espírito Santo, com o assunto central sendo Jesus Cristo. Nós vemos, então, a importância da palavra. Por isso, que quando a Bíblia fala, é Deus falando. Por quê? Porque o seu real autor é o Deus, é o nosso Deus. E o seu intérprete é o Espírito Santo. Então, quando você tem um relacionamento com a Bíblia, você tem um relacionamento com Deus. Tem muita gente por aí que fala: Gabriel, eu estou procurando ter um relacionamento com Deus. O símbolo maior do relacionamento com Deus é o símbolo da tua afinidade, o seu diálogo com a palavra. Por isso, queridos, tem muitos obreiros por aí que não têm frutificado em nada. Por quê? Porque não tem diálogo com Deus. Não tem diálogo, não tem escutado Deus falar. Porque quando a Bíblia fala, é Deus que está falando por intermédio das palavras dele, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que foi o seu intérprete. Por isso que nós precisamos ter um diálogo com a palavra, um relacionamento com a palavra. Então, em um mundo cheio de ideias filosóficas, em um mundo que tudo é relativo. Eu já expliquei em aulas anteriores sobre o relativismo, que é o estado que fala que nada é absoluto, nada permanece, tudo é questionável, tudo é maleável.
O exemplo mais fácil que eu posso dar para vocês é você pegar uma água, colocar no congelador ali, ela tem um estado sólido, você tira ela, derrete, ela tem um estado líquido, você coloca no... ferve ela, entra em ebulição, ela se torna em vapor. Então isso fala que a nossa opinião é assim, mas a palavra que é a verdade absoluta de Deus, passarão os céus e a terra, porém ela permanecerá eternamente. As ideias filosóficas, elas confrontam às vezes a Bíblia. Ela fala que não há verdade absoluta, mas quem está pautado na palavra entende que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ele entende que a palavra permanece para sempre. Pode passar esse governo, pode vir fulano de lá para cá, vai se passar também. Nós vimos o nazismo passar, perseguiu. Nós vimos tanta perseguição. A perseguição de Lenin, lá quando foi estabelecida a União Soviética. Nós temos tanta perseguição num contexto histórico. Nós vemos que a Bíblia permaneceu. Tudo passou, mas a Bíblia permanece. Por quê? Porque a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. O seu autor é o próprio Deus. É o próprio Deus que nos deu a revelação. Então, a forma de Deus se revelar para a humanidade é por intermédio maior a palavra, que é a Bíblia. Quando enfrentamos dúvidas ou dificuldade, devemos consultar as Escrituras e permitir que sua autoridade nos guie. Isso implica em nós em viver de acordo com os seus ensinamentos, independente da opinião popular ou das circunstâncias. A nossa regra de fé maior é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a mais sublime prova que Deus não muda. Por quê? Porque já passou tantas perseguições, tantos levantares, mas a Bíblia permanece a mesma. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Por mais que os seus autores sejam homens, ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos, assim como o Antônio Gilberto destacou, que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, e seu autor é o próprio Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o Deus da Bíblia e nenhum outro pode satisfazer a necessidade humana. Seu código moral atravessou durante séculos a chama das controvérsias, mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. Esta é uma frase utilizada por um teólogo chamado Burrell. Ele destaca que a Bíblia atravessou tantas questões históricas, moral, atravessou durante séculos a chama da controvérsia, mas não ficou nem com cheiro de queimado. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é imutável. Ela é a palavra de Deus para conosco. Agora nós iremos falar sobre a canonicidade das Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e o 19, que fala para nós. Abram as vossas Bíblias para estar acompanhando. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19 fala conosco o seguinte. Escute. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, meus irmãos, o cânon da Bíblia está se referindo ao conjunto de livros que foram reconhecidos como inspirados e autoritativos. Ao longo da história da igreja, a questão de canonicidade foi cuidadosamente analisada e apenas os livros que estavam em conformidade com a verdade revelada por Deus foram considerados como parte do cânon. Aqui nós temos um destacar de um teólogo chamado Norman Geisler,
Os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor. São valiosos porque Deus provieram de Deus, fonte de todo bem. Então nós vemos que os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor. Eles são valiosos por quê? Porque proveram, saíram de Deus, a fonte de todo bem. Em nossos credos, as nossas bases doutrinárias, nós afirmamos que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível, soberana e completa a palavra de Deus. Nesse inegociável e intransferível dogma, baseia-se o cânon das Sagradas Escrituras. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem um valor porque ela provém de Deus. A Bíblia que temos hoje é completa e suficiente para nos guiar em nossas vidas cristãs. Não devemos procurar por revelações adicionais ou livros perdidos. O que está contido nas Escrituras é suficiente para a salvação e para a nossa caminhada com Deus. A canonização, vou eu me assentar nas costas de gigantes, ela, descrita pelo professor Claudionor de Andrade, é oriunda da palavra grega canonizien, que, entre outras coisas, significa tornar santo. É o processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singularmente inspiradas por Deus. Esse processo, que durou vários séculos, e muito importante, porque mostra que quão vitoriosa e exaustivante os doutores da igreja se agastaram em examinar os livros das Sagradas Escrituras, a fim de averiguar se esses realmente são de origem divina ou produto do engenho e arte da imaginação humana. Concluindo esse processo, os doutores e teólogos da igreja, trilhando um caminho já palmilhado pelos sábios rabis de Israel, concluíram que os livros que compõem a Bíblia são de fato inspirados e inerrantes palavra de Deus. Mais tarde, os católicos romanos no Concílio de Trento houveram por bem de maneira arbitrária e antagônica às comunidades de Israel e dos protestantes, acrescentaram vários livros ao Antigo Testamento, buscando justificar algumas de suas doutrinas que durante a Reforma Protestante foram duramente combatidas pelos seguidores de Martinho Lutero e João Calvino. Lendo tais livros apócrifos, no entanto, logo percebemos sua fragilidade, errância e até ilogicidade. Como nós vemos, a Bíblia, os 66 livros que temos, são o suficiente para a nossa regra de fé, a nossa base de fé. E vemos que alguns acréscimos se dá a partir do Concílio de Trento. Como vemos, como destacou o escritor, a origem divina é os livros que estão compostos. Como vemos, o cânon sagrado ele está completo. Nós temos o suficiente, o que provém de Deus, a fonte do nosso conhecimento e da nossa declaração de fé é a palavra de Deus. Se você me perguntar o que é cânon da Bíblia, nós vemos que significa, que vem do grego a palavra canex, que significa vara de medir, e do grego cânon, que basicamente tem o mesmo significado do termo hebreu. A palavra cânon é usada em teologia com esse significado, padrão, regra de procedimento, critério e norma. A Bíblia, como nosso cânon por excelência, arvora-se como a nossa única regra de fé, conduta, pois temos como infalível a palavra de Deus. Em termos técnicos, podemos definir assim o cânon das Sagradas Escrituras, coleção de livros reconhecidos pela Igreja cristã como singularmente inspiradas pelo Espírito Santo. Então nós vemos que os 66 livros que temos hoje na nossa Bíblia, eles foram passados pela uma vara de medir, os termos, e foram, até chegar até hoje, eles foram analisados
criteriosamente para que pudessem estar aqui hoje como regra e nossa base de fé, que é a voz de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vemos que este exame ele passou por vários critérios para que possam ter chegado aqui. Então, a canonicidade das Escrituras, elas foram analisadas criteriosamente para que chegasse então ao termo de infalível palavra de Deus. O segundo ponto que vamos abordar é a clareza das Escrituras. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 5, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A Bíblia, embora profunda e clara, os seus ensinamentos essenciais, Deus se revela de maneira acessível a todos que desejam conhecê-lo. Então, quando você pega a palavra, Deus ele se revela não de uma forma difícil de compreensão, mas ela se revela de uma forma clara, simples, compreensível, para que todos entendam. Devemos estudar a Bíblia com o intuito de entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Tem faltado muito em nossos dias pessoas com desejo de estudar a palavra. Nós devemos aplicar a Bíblia. O Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir a verdade de Deus e aplicá-la em nossa vida diária. Quando temos dificuldades, devemos buscar orientação em oração e acreditando que Deus pode nos dar um direcionamento por intermédio da palavra, porque a Bíblia, ela é a nossa direção e regra de fé. Então, queridos, nós já estamos partindo para o encerramento desta aula de hoje. Nós precisamos também abordar aqui a Bíblia e a experiência cristã. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai falar: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos que a Bíblia não é apenas um livro histórico, um livro que passou por diversos critérios para estar aqui. Não é apenas um livro histórico que foi escrito por cerca de 40 autores em cerca de mais de 1.600 anos, mais ou menos. Ela é um livro que é vivo. A Bíblia, quando você lê e deixa ela trabalhar na sua vida, ela se torna como uma espada de dois gumes que vai além das intenções e é capaz de discernir as intenções do coração. A Bíblia ela é, para nós, o verdadeiro manual da vida cristã. A palavra de Deus nos confronta, nos corrige e nos instrui. Então, quando interpretamos a Bíblia, cada versículo, cada passagem, ela deve ser lida e vivida. Ela não é apenas um livro para estudo, mas também um guia para a prática da vontade de Deus. Ao aplicar a palavra de Deus em nossas vidas diárias, experimentamos uma transformação do Espírito Santo que nos capacita a viver conforme os padrões divinos da palavra. Como nós aprendemos na aula anterior sobre a importância de interpretarmos o texto. Então, quando aplicamos a interpretação na palavra, quando estudamos a palavra, nós estamos sendo capacitados para viver conforme os padrões divinos. Encerrando a aula, nós precisamos afirmar uma coisa. A Bíblia é, sem dúvida, o maior presente que Deus nos deu. Ela revela o seu coração, sua vontade e os seus planos para a humanidade. Como cristãos, devemos valorizar profundamente as Escrituras. Nós temos que estar preparados para combater e defender a nossa fé, liberando a palavra que é o leão. Ela mesmo se defenderá. Nós temos que estar preparados para soltar a palavra de Deus. Temos que estar preparados para combater o liberalismo teológico. Temos que estar preparados para combater tudo aquilo que contradiz a palavra e a verdade.
A autoridade da Bíblia e sua capacidade vai além do que imaginamos. Por isso, precisamos examinar a nossa vida sobre a luz da palavra de Deus. Deus está falando com você por intermédio dessa aula, através das Escrituras. Permita que a palavra de Deus mude os seus pensamentos, suas atitudes e sua maneira de viver. E cada dia busque mais de sua presença e a sua revelação. Quando você fala e ora a palavra e lê a palavra, você está tendo um relacionamento com a voz de Deus que é manifesta por intermédio da sua palavra. Ficam na paz, que Deus os abençoe. Até a próxima aula.